O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. Lucas 17, verso 20 diz: certa vez interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhes explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem haverá anúncios, ei-lo ali, aqui, lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. Depois declarou os discípulos: chegará o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está ele. Não vades tampouco os cigais, porquanto a chegada do Filho do Homem no seu dia será como relâmpago cujo esplendor da luz vai de uma a outra extremidade do céu. Antes, porém, se faz necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. As pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo prometidas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então sobreveio o dilúvio e os destruiu a todos. Da mesma forma, ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer, a beber, comprar, vender, plantar, construir. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. E aconteceu exatamente assim. No dia em que o Filho do Homem for revelado, assim acontecerá. Portanto, naquele dia, quem estiver sobre a laje não desça para recolher os bens que estiverem dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve retornar por motivo algum. Lembrai-vos da esposa de Ló. Quem tentar preservar sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a vida, na realidade, a manterá. Eu vos asseguro que naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. 2 trabalhadores estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Diante disso, lhe indagaram: onde se dará tudo isso, Senhor? Advertiu-lhes o Senhor: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Amém? Podem sentar. Uma das passagens que fala sobre um final de tempos, não é o final de tudo, um final de tempo, final de uma era, é um final intermediário, não um final total. A gente sabe que o planeta Terra vai deixar de existir, temos aí algumas coisas para sucederem, mas esse deixar de existir do planeta Terra toma aí mais 1000 anos na frente, como diz a Bíblia, né? Mas esse fim intermediário, vamos usar assim essa expressão, fim de uma dispensação, fim de uma determinada escatologia pré-fixada num espaço de tempo muito especificado, fala de que é a vinda de Jesus, o que muita gente está tratando como o fim, mas não é o fim. Ali Jesus virá, nós sabemos, implantar o seu reinado e pessoas vão estar vivas, outras vão estar mortas, o ser levado, o ser deixado. Há inclusive dupla interpretação desse ser levado e ser deixado. Mas não é esse bem exatamente o nosso detalhe aqui. Então, nós vemos que essa passagem em si começa dizendo: Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando se dará a vinda do reino, mas ele explicou: o reino não vem com uma aparência visível, não é coisa que se diga, você aponta para um castelo, você aponta para uma cidade e diga: ali está o reino, ali está o reino de Sodoma, ali está o reino de Babilônia. Onde fica a Babilônia? A Babilônia fica a tantos quilômetros ao norte, não sei o que ao sul e tal.
Não é isso. Jesus está falando, o reino de Deus não tem localização geográfica no planeta Terra. Aí ele diz, em algumas passagens, outras versões bíblicas, ele vai dizer, o reino de Deus está dentro de vós. Aqui nessa passagem bíblica, ele diz que o reino de Deus já está entre vós. Quer dizer, está entre vós, nós poderíamos imaginar, é a própria pessoa do Senhor Jesus, representando ali o reino de Deus, que está entre os homens. Ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então Jesus, e a outra versão bíblica, eu acho também muito interessante, que ela diz, o reino de Deus está dentro de vós, que nós também podemos entender com clareza, que são aqueles conceitos que Deus já colocou dentro de nós. Aquilo que você quer que os homens vos façam, fazei-lhes vós também, né? Você sabe se beliscar alguém, se matar alguém, se ferir alguém, você está causando um mal, está causando uma dor. Aquilo que você não quer para si, você não deve querer para os outros. Então, isso é um conceito, uma raiz, um fundamento do reino de Deus dentro de nós. Você querer ver a verdade, você querer ver a justiça. Claro que a justiça muitas vezes vai compreender, segundo os planos de Deus, que é o único que tem as chaves da morte e do inferno, é o único que pode dar a vida e é o único que pode matar. Muitas vezes contemplar a justiça inclui em ver o mal de alguém, a prisão, a morte e sabe-se lá quantas outras coisas mais, dentro das regras de Deus e não dos homens, porque aos homens não foi dado o exercer essa justiça final. Nós, seres humanos, exercemos sim justiças intermediárias, medianas, mas a justiça final, essa somente nas mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui diz então, olha, não vai haver anúncios, ninguém vai dizer, lá está aqui, não é assim que o reino de Deus se processa, né? E nessa hora, irmão, onde está o reino de Deus? Se ele não estiver dentro de ti, né? Já reparou que a Bíblia tudo fala, o Espírito de Deus, Jesus falou, olha, eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei o Espírito Santo, que é o que nós chamamos de Espírito de Deus. Ele está onde? Então, por onde você passar, se alguém quiser ir até o reino de Deus, tem que ir até você. Quem quer ir até o reino de Deus não tem que ir até Jesus, e eu não estou falando ir a esse Jesus que está lá no céu, à destra do Pai, não. Quem for a esse não acha o reino dos céus, na verdade, nem consegue ir a esse. Porque o apóstolo Paulo escreve dizendo que Jesus Cristo, ao fazer-se carne, Jesus Cristo homem, ele é o mediador entre Deus e os homens. Então, quem quer Jesus tem que procurar esse Jesus carnal, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, a obra da redenção que estava nesse Jesus que fez-se carne, no seu sacrifício carnal e espiritual, que nós sabemos na separação, Eli, Eli, lama sabactani. Mas quem achar que, eu quero Deus, que Deus? Não, você tem que procurar o Jesus que andou sobre a terra, é esse, mas esse não está mais. Mas ele deixou bem claro, o pai de família vai se ausentar, mas vai deixar alguém aí, amém? Então hoje quem não vier a mim e a você, não verá o reino de Deus. Qualquer idiota, louco e desinformado, que dizer, não, eu vou buscar a face de Deus, eu vou dizer para ele o que, meu amigo? Para tu buscar a face de Deus, tu tem que passar por mim. Eu sou embaixador do reino dos céus. Assim como eu, quando quis conhecer Jesus, eu tive que passar por alguém. Todo mundo que quer conhecer Jesus tem que passar por alguém. Amém? Pastor, mas o apóstolo Paulo não passou. Tá, examina direitinho. Examina direitinho, vai ver se ele não passou. E como passou? Ele teve que passar pelos discípulos que ele foi perseguir, ouviu as coisas, depois, Saulo, tu é meu escolhido. Eu estou te dando essa visão aí. Agora tu vai ter que passar lá pelas mãos de Ananias, meu amigo.
O Ananias até relutou: Senhor, mas esse homem... Não, Ananias, esse aí já quebrei. Já estou fazendo dele um vaso novo. Novinho. E tem mais, eu vou mostrar para ele o quanto ele tem que padecer pelo meu nome. Aí Ananias chega: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho se manifestou a mim e disse para eu te batizar, para que teus olhos sejam abertos e que tu sejas cheio do Espírito Santo. Então, quem ensinou sobre Jesus para Saulo? Ele aprendeu sozinho? Que nada, ele aprendeu, ele conhecia pergaminho, mas ele teve que ter ali, ele andou muito no meio dos discípulos para ter a conexão. Ninguém vai conhecer Jesus direto. O Jesus hoje que temos, ele é o Jesus que está à destra do Todo-Poderoso, e ninguém chega a ele sem passar hoje pelo que está instituído, o seu sacerdócio sobre a terra, representado em homens. Por isso ele nos comprou com seu sangue e nos constituiu um reino sacerdotal. Ninguém chega a Jesus sem passar pela igreja, meu amigo. Ninguém. Isso é muito profundo. Eu já vi até uma pessoa dizendo assim: não, eu estou fora da igreja, mas não tem problema não. Quando eu estiver para morrer, eu rapidinho faço a minha oração de arrependimento e vou para o céu. Vai? Tem certeza que vai dar tempo para isso? E tem certeza que se não houver a intercessão de um sacerdócio de pé, que a tua oração vai ser ouvida? Tem certeza nisso? Será que Deus quebra as suas regras assim, com essa loucura que está na cabeça dos homens? Irmão, se tem uma coisa complexa, muito pior do que química orgânica e inorgânica, muito pior do que matemática, equação biquadrada, se tem uma coisa mais complexa do que tudo isso, cálculos para a Lua, cálculos para Marte, cálculos para Júpiter, se tem uma coisa mais complexa do que isso, se chama Evangelho de Jesus Cristo. É complexo. Aí você me diz assim: mas pastor, eu não vejo toda essa complexidade. Ei, acorda, é porque você tem dentro de si o reino. O Espírito está dentro de você. É por isso que isso não é tão complexo assim. Você traduz isso, isso é traduzido para você de formas fáceis. Mas brinca com isso para tu ver a dureza que é esse negócio. Diga-se de passagem, irmão Marcos, eu estava comentando em casa, teve umas visões aí nos últimos dias que eu fiquei impressionado, aprendi a lição, mas eu fiquei mais impressionado ainda, que já era algo que estava sendo ministrado ao meu espírito. Era algo incrível mesmo, incrível. Vamos ver se para frente Deus nos dá a falar sobre essas coisas. Mas quando diz assim, olha, não haverá anúncios, né? Nem ele tem uma visível aparência, ou seja, não adianta as pessoas quererem identificar o reino com os seus olhos naturais, porque ele não tem visível aparência. O Senhor Jesus disse: a árvore vocês vão conhecer pelos... Ele estava falando da amoreira, do abacateiro, da jaqueira? Não, ele estava falando de pessoas. Quais os frutos? Por acaso tem alguma coisa pendurada em nós para as pessoas dizerem assim: ah, a fruta daquele cara é tal, ali está um, sei lá que nome vão te dar, de que fruta você é. Não tem nada pendurado em você. Que frutos são esses? São as suas atitudes. São o tipo de fé. Existe muita fé no mundo, existe o tipo de fé que é cristã, que é dos ensinamentos de Jesus. Que tipo de fé você vai manifestar quando você abrir a boca? Que tipo de linha de pensamento você possui? Isso são os frutos da sua vida. Para um espírita, conversa com ele, impossível que ele pense igual a você. Ele é dominado por outro espírito que não é o Espírito Santo. Conversa com um católico, é impossível que a linha de pensamento dele seja igual à sua. É impossível. Irmão, eu falei que é impossível.
E isso é mais um detalhezinho das coisas profundas do Evangelho, que são mais complexas do que química, física e matemática. É impossível. Você já deve ter vivido no seu local de trabalho, às vezes surge uma e outra situação, eu vivi muito isso. Daqui a pouco está todo mundo discutindo um problema da empresa e para você... Mas o problema está na cara, não é possível que ninguém veja isso. Aí quando você fala, não, mas por que não faz isso? Puxa, é mesmo, porque ninguém pensou nisso. 5, 6 diretores, ninguém pensou naquilo. Você vem dar uma opinião, todo mundo, se curva diante de você. Não é porque você é o cara, é porque o cara habita em ti. Você faz parte de um reino que é muito superior, muito superior. Esses dias Deus ministrou coisas à minha vida a respeito do violão, que eu fiquei impressionado. Eu cheguei ao ponto de pensar fortemente que o homem que inventou o violão nessa escala aqui, chamada Rosewood, né? Um nome assim complicado, o camarada que inventou essa escala, ele não usufruiu de tudo que tem aqui. Porque o que Deus ministrou no meu espírito, hoje eu toco uma música de uma maneira impressionante. Na verdade, não posso nem tocar aqui, senão ninguém me acompanha. E tem mais, quando ele ministrou sobre o violão, ele já me ensinou no baixo. Eu tenho que passar para alguém para me acompanhar no contrabaixo. Então não posso nem jogar tudo que Jesus me ensinou hoje na música. Então, ou seja, o que eu estou vendo? O que Deus tinha como projeto para a sua igreja? O que Deus tinha como projeto para a sua igreja se ela não tivesse caído, feito aliança com o diabo, nas músicas do mundo, na política, nas empresas, pastor é empresário, olha só quanto canalha. Pastor tem que ser só pastor. Pastor não pode ser mais nada. Deus separou várias tribos lá, deu terra para várias tribos, mas aquela tribo que cuidaria das coisas do santuário, ministrando as coisas de Deus, o louvor, a música, aquela tribo não tinha terra nenhuma. E o Senhor disse: eu sou a herança deles. Pastor empresário é pastor canalha. Irmão, por favor, use o meu braço e aponte na cara deles. Quando você vê um pastor que diz: não, aquele negocinho ali é meu, então tu é um canalha, tu é um mercenário, tu é um vagabundo, porque pastor tem que ser só pastor. Sacerdote tem que ser só sacerdote. Malditos sejam eles. Então, irmão, a igreja deveria estar anos-luz na frente. E tem mais, hein? A igreja não estaria nem preocupada com as faculdades do mundo, porque o mundo não tem nada para nos ensinar, hein? Muitas vezes eu começo a falar com os irmãos sobre algumas coisas, e as pessoas: pastor, você estudou isso? Não. Como é que você sabe? Não sei, está dentro do meu espírito. Coisas naturais, coisas de enfermidade, coisas de célula, coisas de cérebro, coisa de ouvido, coisa de nariz, coisa de pulmão. Mas pastor, você não estudei, nunca abri nenhum livro. Como é que você sabe? É assim, porque eu sinto que é assim. Que profundidade, que profundidade. Se a igreja não tivesse caído e fracassado, nós estaríamos vivendo uma glória, que estaríamos hoje diante aqui da igreja, todos os presidentes das nações de joelho aqui, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor. Mas a igreja fez aliança com eles, quem faz aliança é igual. Por isso que nesse lugar não tem aliança, porque somos superiores. Quem é superior não faz aliança com quem é inferior. O que eu hoje sei de música, eu vasculho internet, eu vasculho sites oficiais, profissionais de cifra. Ninguém cifra uma música como eu. Ninguém. Enquanto tem lá cifras com 5, 6, 7 músicas, eu coloco 12, 13 cifras na música. Ela fica perfeitinha, impressionante. Você entende o projeto de Deus com a igreja? Mas tem muita gente que sai da igreja e vai lá para o mundo. Elvis Presley foi, se ferrou.
Tina Turner foi, está ferrada. Whitney Houston foi, agora ela está vendo que onde ela está não tem ar-condicionado. E assim é, meu irmão. Angela Maria foi. Quem mais? Lionel Rich ainda está de pé sobre a terra, mas logo, logo ele vai descobrir muita coisa. A glória está aqui, mas sabe qual é o grande problema? É que o reino de Deus não tem aparência. É que o reino de Deus não tem ninguém batendo palma para você, porque só Ele é digno de toda a glória. Aleluia. Essa é a diferença. Aleluia. Aleluia. E normalmente o ser humano quer aplauso, quer reverência, então vai para o mesmo caminho que Elvis Presley, Whitney Houston, vai lá para o mesmo caminho que nem eles. Aqui o único digno de glória é Jesus Cristo Todo-Poderoso. É Ele que quebra o arco, queima a lança, queima os carros do fogo. É Ele que tem poder de cancelar a existência das armas e dos homens. Ele é Senhor de toda a glória. É diante dele que os 24 anciãos lançaram a sua coroa e disseram: digno és tu, Senhor, de receber honra, glória, louvor e adoração. Foi o teu sangue que comprou de todos os povos, tribos, línguas e nações, povos de todas as nações, para a tua glória. Santo de Israel. Está procurando o reino de Deus, meu irmão? Visivelmente, o Espírito testifica com o nosso espírito. O reino de Deus você só acha pela testificação do Espírito. Tem muita gente hoje que está aqui dentro, graças a Deus, no princípio, tudo que fez, se pudesse, era me matar. Por quê? Ouviu com esses ouvidos e viu com esses olhos. Sentaram aí a primeira vez, a palavra desceu que nem marreta violenta, despedaçando tudo. Saíram daqui dizendo: esse cara é louco. Tem uns casos, às vezes, que eu morro de rir aqui com os irmãos. Pastor, quando eu saí da igreja, que a minha esposa foi na igreja a primeira vez, ela falou: eu não piso mais naquela igreja, aquele homem é um maluco, aquele homem é um fanático, aquele homem é um louco. E eu falei para ela: pastor, então tu não vai mais, mas eu continuo. Tu vai continuar? Agora tá os dois aí, ó. E quantos são assim? Mas é assim, irmão. Se você vier, ó, querendo ver Deus com esses olhinhos aqui, ó, essa pálpebra, essa retina, tu tá frito. Tá frito. Não foi o que aconteceu com João Batista? O que vocês foram ver no deserto? Jesus usa logo a expressão alguém ricamente vestido. Por quê? Porque se alguém era tão homem de Deus assim, se alguém era tão próspero, tinha tanto Deus na sua vida, estava anunciando coisas gloriosas, eles queriam aparência. Depois Jesus é bem claro: vocês não creram em João Batista. Por quê? Porque vocês foram procurar no deserto, sabe o quê? Alguém ricamente vestido. Quer ver alguém vestido? Vai para os palácios. Quer aplauso? Vai para os palcos da vida. Quer cantar para ser exaltado? Quer tocar para ser exaltado? Vai para os palanques lá do mundo. Os políticos estão pagando 40, 50, 60, 70 mil para um pseudo cantor evangélico gospel cantar nos seus showmícios. Vai cantar lá. Lá você vai ter todo o aplauso. Aqui não, aqui a unção é individual e ninguém nem vê ela sobre ti caindo. Mas você sabe com quem você anda, você sabe a que espírito você pertence. E eu sei em nome de quem eu falo. Não tem aparência, meu irmão, não tem aparência. Ninguém que me vê andando na rua de sandália havaiana, short e camiseta vai dizer: ali está o último restaurador da igreja, ali está o homem com a última unção que arrebata a multidão, ali está aquele que abre a boca e despedaça as obras do diabo. Ninguém diz isso a meu respeito.
Só quem me conhece na intimidade. Só quem ouve as pregações. Porque o reino de Deus não tem aparência. E as pessoas chegam, aquele cara falou o quê? Deus é vingador? Jesus vai matar? Ah, não, Jesus que eu quero é amor. O Jesus de amor, ele não existe. Porque até na sua morte, Paulo diz que ele ao morrer constituiu-se justiça nossa. Ele tinha que morrer por justiça. Foi amor, mas a justiça fala mais alto que o amor. Não precisamos repetir isso? Precisamos? Jesus Cristo não poderia salvar o homem, mas ele amou o homem. Poderia salvar? Não, a justiça pediu a sua morte. Então a justiça foi mais forte que o amor, porque sem morrer para compensar a justiça, o seu amor não era o bastante para salvar o homem. A justiça é mais forte que o amor. E muita gente quer, cadê Deus? Deixa eu ouvir aqui. Eu estou doido para ouvir a voz de Deus. Ei, quem quiser ouvir a voz de Deus tem que ouvir um de nós, remidos e lavados no seu sangue, porque é pela nossa boca que o Espírito Santo fala. E não falo que agrada a ninguém não, hein? Porque o Espírito Santo, quando ele olha para o ser humano, ele não enxerga o que está bom no coração do ser humano, não. Ele enxerga as misérias e as desgraças. Ele traz a palavra que vai curar. E você já viu como arde o mertiolate? Você já viu como é duro fazer uma cicatriz, costurar um ponto, levar uma injeção? Para ser curado tem que passar pelo sofrimento para depois vir a cura. E tem curas que são muito profundas, tem que deitar na mesa, anestesia geral, abrir o corpo, ficar de quarentena, ficar em repouso. Ficar em repouso, ficar de quarentena apressado. Está pensando que vai chegar aqui e sabe mais do que alguém? Vai para a tua quarentena, vai ficar quietinho lá, na quarentena tu não pode ver ninguém, só quem entra lá é o médico desconhecido. Conhecido não entra, parente não entra. Evangelho é mais profundo do que química, física, matemática e biologia. Muitas vezes você não vê isso, por quê? Porque você está dentro do reino. E alguém disse assim: Senhor, por que o Senhor fala em parábolas para eles? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino, mas eles, eu falo por parábolas, para que eles ao me ouvirem, não compreendam nada, e eu não os cure, e eles não sejam salvos. Você entende o valor que Deus viu na tua vida? Que você compreende as coisas do reino, mas outros ouvem Jesus, mas ele não lhes dá entendimento. Outros o ouvem, mas ele não lhes dá compreensão, porque ele não quer nem salvá-los. Ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Valoriza, meu irmão. Meu irmão, olha que glória, tem pessoas aqui que estavam a caminho do inferno e agora no final da sua vida vão ver as portas do céu abertas. Porque ouviu alguém deste ministério como porta-voz do Todo-Poderoso. Cuidado com o que tu está procurando com os teus olhos. Cuidado com o que você está tentando perceber com os teus ouvidos. Porque eu te digo, Deus não se manifesta aos teus olhos, nem fala aos teus ouvidos. Como que é isso, pastor? Sabe como que é isso? Isso é indo você ir lá e ouvindo os seminários onde está tudo explicado. Ele diz, depois declarou aos discípulos:
Chegará o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não vereis. Que isso, meu irmão, não se cumpra na tua vida, porque se cumpriu na vida de muita gente. E nesses 2000 anos, olha, tem se cumprindo na vida de muita gente. Muita gente que andou com Jesus, depois desejou e já não o tem mais. E vos dirão, ele ali, ele aqui, ou lá está ele? Não vades, tampouco sigais, porquanto a chegada do Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo resplendor da luz vai de uma a outra extremidade do céu. Antes, porém, se faz necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Que geração? Toda geração, desde que Jesus veio sobre a terra até o dia de hoje. Em cada geração, essa palavra se cumpre e tem gente rejeitando Jesus. Claro que Jesus apontou, será como nos dias de Ló, nos dias de Noé, o final dos tempos que precede a sua vinda. Então nós estaríamos muito mais especificamente nesse tempo que aqui estamos, mas é desde que Jesus veio ao mundo até o dia de hoje, e o quanto a igreja ainda for até o limiar do arrebatamento, esta palavra está se cumprindo, né? Antes faz necessário que ele sofra muito e seja rejeitado. Mas agora Jesus está aqui para sofrer? Claro, ele falou, naquele dia vós entendereis que eu estou em vós, e vós estáis em mim. Cada agressão que fazem a você, fazem a ele, não faz? Ele não deixou isso bem claro? Quem der que seja um copo de água fria a um desses pequeninos em nome de discípulo, de modo algum perderá o seu. Quem faz a você, faz a Deus. Quem nega a você, nega a Deus, porque não é assim que funcionam. O presidente do Brasil sai para tratar alguma coisa lá nas embaixadas em outros países? Não. Quem trata lá com os embaixadores está tratando com o presidente aqui, não é assim? Também nós que somos embaixadores do reino de Deus é a mesma coisa. Antes, porém, se faz necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Irmão, você tem que entender. O número dos perdidos, Jesus especifica que é como a areia que está na praia. É uma coisa absurda. Se você pegar uma tampinha e encher de areia e tentar contar aqueles grãos, você não vai conseguir. Não é simplesmente porque é pequeno, não. É porque a quantidade é absurda em uma tampinha de garrafa que você enche. Jesus equipara os perdidos à areia que está na praia. É uma coisa absurda. E ele diz, olha, a porta da salvação é estreita e poucos passam por ela. Luta, irmão. Se tu sentir que a porta está muito estreita, passa, deixando a carne nos umbrais. Entra em pedaços, mas entra. Entra em pedaços, mas entra. Porque os que ficarem de fora, ali haverá pranto e ranger de dentes. Entra em pedaços. Muitas vezes o preço a ser pago não é o que tu vai deixar de fora da porta, não. Muitas vezes o que vai ter que ficar do lado da porta não é o que você carrega nos ombros, não. É o que você carrega no teu próprio coração, no teu próprio sentimento, nas tuas próprias concepções. Essa é a bagagem verdadeira que não deixa muitos passarem na porta da salvação. Mas faz-se necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Ele em pessoa e agora todos os seus discípulos. Olha a história das arenas, olha todas as histórias, né? Nossos irmãos mortos em arenas, comido por tigres, comido por leões, são as gerações reprovando, rejeitando Jesus, que ele falou, vocês vão entender, eu estou em vocês, vocês estão em mim.
Por isso que eu digo, se alguém quer ver Jesus hoje, é obrigado a olhar para algum de nós. Pedro e João, na porta do Templo Formosa, quando o homem pediu esmola, Pedro e João disseram assim: ei, olha para nós, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O que eu tenho te dou. O que ele deu para aquele homem? Jesus. Levante e anda. Ele deu Jesus para aquele homem. Jesus estava nele e ele deu para aquele homem. Qual a prova disso? A prova é que o homem se colocou de pé sobre os seus artelhos, endireitaram, o seu joelho endireitou, ele se colocou de pé e entrou no templo glorificando a quem? A Pedro e a João? Não, entrou glorificando aquele que agora estava na vida dele, que Pedro e João deu para ele. É isso que diz a Bíblia. Se alguém quer em Jesus, tem que receber do que está em ti, na tua vida. Mas como diz aqui, a geração vai rejeitar. Então esse é o tempo, irmão. Esse é o tempo para que o juízo venha, representado naquilo que aconteceu lá. Jesus rejeitado por uma geração. Olha, temos aqui Barrabás e Jesus chamado justo, filho de Deus. Jesus, o vosso rei. Quem quereis que vos solte? Não, solte Barrabás. E que farei de Jesus? Crucifica-o. Quando a multidão, a geração rejeitou Jesus, no ano 70, o massacre. Agora é a repetição da história. O mundo vai rejeitar Jesus e virá o massacre. Aproveita, irmão, que essa voz chegou até você. Aproveita, mas aproveita muito, irmão. Aproveita muito. Faz-se necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração, pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. As pessoas faziam o quê? Viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio, sendo prometidas em casamento, mas até o dia que Noé entrou na arca, então sobreveio o dilúvio e destruiu a todos. Da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer, beber, comprar, vender, plantar, construir. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Eu acho essa versão aqui interessante, porque ela usa a palavra abandonou. Não diz o dia que Ló saiu de Sodoma, diz o dia que abandonou. Diz o dia que abandonou. Quando Ló abandonou Sodoma, Deus decretou o juízo. Meu irmão, quer ver juízo de Deus na terra? Sai de Sodoma, abandona. Mas pastor, que Sodoma? Essa que está dentro de ti. Abandona Sodoma e a Gomorra que está dentro de ti, nas tuas concepções erradas, nos teus conceitos vagabundos. Abandona Sodoma que está dentro de ti. Seja limpo, seja santo, seja verdadeiro. Erga mãos santas e mente limpa. Tão limpa que escandalize o mundo. Todos te condenem e Deus te ame. Abandona Sodoma. Porque quando tu abandonares Sodoma, justificará o juízo dela. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, destruiu a todos. Aconteceu exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Acontecerá. Portanto, naquele dia, quem estiver sobre a laje não desça, enfim, não seja, ele vai dizer assim, não vai buscar nada, esqueça o que ficou para trás, e não seja como a mulher de Ló. Os historiadores dizem que Ló, ao sair da cidade, a mulher dele olhou para trás, sabe por quê? Porque ela era rica, ela era de família rica, e naquela cidade existia um comércio de sal imenso, todo mundo vinha comercializar o sal de Sodoma. Ela era uma cidade riquíssima em sal, e você sabe que o sal já foi muito importante na sociedade mundial. Não existia geladeira, as pessoas salgavam os alimentos e ali preservavam o alimento. Era uma coisa impressionante. É da palavra sal que veio o salário, porque pessoas eram pagas com sacos de sal, de tão importante que o sal era. Ou seja, a mulher de Ló foi saindo, sentiu pesar, ai, minhas riquezas ficaram, aí ficou ela também.
e ela virou numa estátua de sal, exatamente aquilo que ela desejou, aquilo que ela lamentou, ela virou aquilo. O que ficou para trás ficou, meu irmão. A tua vida é daqui para frente. Segue a direção. Quando Deus te der uma direção, não vai pensar que você tem R$1 milhão na caderneta de poupança. O que vale mais na tua vida, R$1 milhão ou a direção de Deus? Decide hoje. Dependendo do que você disser, dependendo da velocidade com que você dê a resposta, dependendo da força que os teus conceitos se revelem nessa pergunta, o que vale mais, o teu R$1 milhão ou uma direção de Deus? Dependendo da tua resposta e dos conceitos que estão dentro de você, eu te direi, ainda tem Sodoma dentro de ti. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Quando que ele vai ser revelado? Agora. Daqui a mais, no máximo, não tem a conta exata, vou arredondar para cima, no máximo mais 38 anos. Daqui a mais 38 anos, no máximo, daqui a mais 38 anos, o Filho do Homem será revelado. Ele está dizendo que essa situação vai acontecer agora, nesse tempo, nesse período. Quem tentar preservar sua vida, como aconteceu com a mulher de Ló, vai perder. Mas quem perder sua vida na realidade, a manterá. Eu vos asseguro que naquele dia, 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra deixada. 2 numa cama? Cama significa o quê? Intimidade profunda. Tem muita gente que tem profunda intimidade entre si, mas não tem profundidade na sua intimidade com o reino de Deus. E Deus fará a separação do que serve e do que não serve. Tem muita gente, isso não é novidade, porque Deus tem transformado isso nu e patente aos olhos de todo o ministério. Mas tem muita gente que vem aqui dentro para acompanhar o marido. Não se envolve com nada do reino. Mas lá na cama, são 2 na cama. Mas quando o Espírito Santo passar, ele sabe quem vai levar e quem ele vai deixar. Tem muita gente que entra nas igrejas, mundo afora sempre aconteceu, e aqui também com uma capa de crente e santidade, que se descobre logo quando surge qualquer coisa e a gente bate um papo mais íntimo. Quando surge qualquer situação, a gente vê que muitos têm uma face de cristão, mas um coração de demônio. Estamos cansados de ver isso aqui, mas ele está às portas, e quando ele for revelado, ele fará separação entre Ló e sua esposa. Ambos saíram de Sodoma, saíram de Gomorra, e já fora da cidade, olha aí, escuta aí, geração de Jesus Cristo, e já fora da cidade, ela ainda foi alcançada pelo juízo de Deus, porque maldito, Deus conhece o teu coração, a tua capa de aparência pode te livrar do limiar da cidade, mas o limite de Deus, o seu juízo, vai além dos limites da cidade. Aleluia, Deus! O juízo de Deus vai além dos limites. Ela saiu forçada, olha, escuta bem. A esposa de Ló saiu forçada da cidade, pela pressão que Ló colocou sobre ela. Vamos embora, Deus vai destruir essa cidade, olha os anjos, olha tudo que aconteceu, vamos embora. Não, mas eu não estou vendo nenhuma gota de fogo no céu, vamos ficar por aqui. Não, vamos embora. Ela saiu com os seus pés, mas o seu coração ficou lá. Ela saiu da cidade, mas o seu coração a condenou lá na frente. Tem gente, Deus é amor,
O Deus que muita gente chama de amor é só se for o diabo. O meu Deus é justiça e é verdade. Ele não julga um homem pela atitude dos seus braços, ele julga pela intenção dos seus corações. Quando já no teu coração intentares contra uma mulher para adulterar contra ela, já cometeste adultério, diz a Escritura, e Deus te julgará. Mas o reino de Deus não tem aparência. Onde está o reino de Deus? Ele está aqui, ó. Aqui está o reino de Deus. Porque uma palavra dessa, só alguém comprometido com ele pode deixar sair. Alguém que não está preocupado com o seu dízimo, com a sua cara feia, se você vai se sentir ofendido, olha o tamanho daquela porta, 4,20 metros. Quem quiser sair, sai a hora que quiser. Isso aqui não é terreiro de macumba, fecha a porta aí, só pode sair depois. Não, aqui tu pode sair a hora que tu quiser. Não gostou da palavra, levanta e vai embora. Sentou, vai ouvir a verdade, quer queira, quer não. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Deus me mostrou nessa manhã muitas serpentes no templo, e eu vi essas serpentes já mortas. Essas serpentes foram queimadas pelo fogo do Deus Todo-Poderoso. Nessa manhã eu vi diversas espadas que chegavam no meio da congregação. Essas espadas eram semelhantes a facões, e elas tinham no cabo, no seu punho, uma entrada para colocar a mão daqueles que a tomavam, mas eu não via ninguém tomando posse dessas espadas. Deus nessa manhã, pastor, entregou uma espada para o Senhor, e essa espada vinha em volta de uma nuvem. Essa espada era completa, era de diamante de diversas cores, e ela era entregue para o Senhor nessa manhã. Essa espada jamais foi vista na terra. Ela veio hoje, nessa manhã, para o Senhor. Aleluia. No momento em que a irmã Diana louvava, eu via uma luz muito intensa que saía de você, irmã, nessa manhã. Deus me mostrava. Até aqui. Mais uma palavra, pastor. Deus trouxe uma palavra nessa manhã e eu recebi um sinal de Deus para entregar à congregação. Assim diz o Senhor nessa manhã: o milênio vem nascendo muito em breve. Ele nascerá como o sol que derrete as geleiras dos montes, que ilumina todo o mar e que dissipa todas as trevas. Aquilo que estava, o meu reino que estava oculto no coração dos meus servos, dos meus pequeninos, farei ser visto por todas as nações. Assim diz o Senhor nesta manhã. Alexandre. Louvado seja Deus. Verdadeiramente a minha alma estremece diante do nosso Deus, que é santo e que é poderoso. Pastor, a visão que o Espírito Santo me deu nesta manhã gloriosa, eu vi uma mulher,
e essa mulher descia por uma canaleta de água, e ela estava atrás de uma criança, e conseguiu pegar essa criança. Elias, essa criança era você. Quando você entrou com seu pai, por adentrar aqui dentro, eu não vi o seu pai, mas ouvi a sua avó. Então essa visão cessou. Logo em seguida, eu vi se formar ali fora muitas portas, mas muitas portas mesmo. Na medida que as portas iam se formando, o Senhor, mestre, chegava ali e dava um chute na porta. As portas caíam e, ao mesmo tempo, elas voltavam de volta. E o Espírito de Deus me deu uma palavra. Será assim, até que seja encerrado todas as suas obras. Amém. Sidney. A paz para a igreja. Pastor, quando o senhor estava louvando aquele louvor de ferrolhos, né? Eu vi a igreja, ela estava coberta de águas, e essas águas eram muito claras, tá? E todos estavam cobertos de água, inclusive o senhor. E o senhor estava pregando, mas o senhor não tinha Bíblia. E a igreja também, ninguém usava a Bíblia, tá? Na pregação do Senhor. Só que, porém, tinha muitas cadeiras vazias, tá? E logo depois, quando Samuel estava louvando, eu vi um homem, esse homem muito forte, tá? Ali na porta, ali na entrada da igreja, um homem muito grande, gigante, muito forte. Só até aqui. Irmão Marcos. Amém. Eu tive uma visão, como é que é o nome mesmo? Liga, né? O seu corpo está sofrendo umas mudança natural, né? Da mulher. E Deus te manda dar um recado para você. É para você comer mais legumes e alface. Para você comer legumes e alface. Te falta uma substância chamada, eu não sei o que é isso não, mas beta-caroteno. Te falta isso. Coma mais legumes, coma alface, cenoura. Tá certo? Não pare de comer o que você já comia. Acrescente isso. Amém? Beta-caroteno. Mestre, eu vejo um par de gotas pretas. E essas gotas têm água, elas têm água. Muitos receberão ainda dessas gotas. Mas essa é sua, meu irmão. É sua, Cícero. Essas gotas é para você. Amém. Até aqui. Davidson. Paz, igreja. Ô, mestre, nos comentários, quando o senhor estava mencionando que se os traficantes tiverem que se converter, terão que se converter ao Deus da geração de Jesus Cristo, Deus me mostrou, mestre, 2 anjos aparecerem aqui, um do lado direito e do lado esquerdo do púlpito, mais ou menos até a altura aqui da cinta,
eles estavam todos cheios de armaduras, fortemente com armaduras de ferro. As armaduras dos dois eram de ferro. E os dois estavam com a espada. Os dois tinham 2 espadas, uma na mão esquerda e uma na mão direita, cruzadas assim. O tempo todo no comentário eles permaneceram aqui, um lado direito e um lado esquerdo. Amém. E durante a pregação, quando o Senhor falou conceitos vagabundos, Deus me fez contemplar, mestre. Eu vi espadas na congregação, só que elas estavam na posição vertical, e o cabo para cima e a ponta da lâmina para baixo. Eu não via para que elas estavam, no caso, apontadas, né? Eu só via essas espadas, no caso, flutuando na congregação. Amém. Até aqui, mestre. Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Irmão Juan, Deus me mostrou, irmão. Eu vi você, irmão, envolvido numa teia de aranha. Eu via uma grande aranha, irmão. E essa aranha, ela te prendia nessa teia. Eu via você se batendo para tentar se desvencilhar. E eu via que a teia, ela quase soltava, mas ela não soltava, irmão. Que coisa incrível. Amém. Irmã Efigênia, durante o louvor, Ferrolho, eu vi um anjo, irmã, e esse anjo abria o seu peito e tinha algo no seu coração que vinha lhe fazer mal. Então, numa espécie de operação, ele abria o seu coração e ele arrancava aquele mal, irmão. Louvado seja Deus. Oh, aleluia, Deus. Ainda durante aquele louvor, mestre, a irmã Maria está aí? Irmã Maria, eu vi uma mulher, e essa mulher, ela te agredia. Mas quando ela te agredia, eu via que as mãos dela ressecavam, como se ela ficasse doente. Eu via bolhas nas mãos dela. Então eu vi um anjo. Esse anjo foi lá e tocou nas pernas dessa mulher que te agredia. E as pernas dela também ficavam completamente debilitadas, com bolhas. E ela tinha dificuldade de caminhar, com uma espécie de juízo por ter tocado na irmã. Louvado seja Deus. Neto, eu via você batendo numa grande pedra. Tu socava aquela pedra, de repente essa pedra caía em cima de você. E a sua respiração, ela ficava ofuscada, a sua visão ficava obstruída e a sua audição comprometida, irmão. Amém. Glória. Eu tive uma visão, Marcelo, onde eu via você, a Clara, a Duda e o Marcelinho nus. Impressionante, irmão. Eu olhava para vocês, por exemplo, você e o Marcelinho, vocês tinham seios de mulher e órgão feminino. E a Clara e a Duda tinham órgãos masculinos. Isso sentado no banco da igreja. A Duda, quando percebia aquilo, você se desesperava, Duda. Ficava completamente apavorada.
E ali essa visão cessou. Coisa incrível. Mestre, antes da palavra, eu vi um homem do seu lado, muito bem vestido, com vestiduras de linho branco, e ele lhe entregava um cajado preto. E durante a pregação, o Senhor pregava com esse cajado na mão, e eu via que as sobrancelhas do Senhor ficavam brancas, os cabelos embranquejavam, os óculos, além dessa lente, tinha uma outra por cima, como se o Senhor fosse um grande cientista. E eu entendi que o Senhor estava esmiuçando a palavra, e eu vi que o púlpito se transformou num grande microscópio, e o Senhor olhava através daquela lente. Depois eu vi sair lentes para alguns irmãos. Impressionante. Louvado seja Deus. Deus me deu uma visão, pastor. Eu vi alguns luzeiros em cima da África. E eu via que uma dessas lamparinas começavam a se apagar. E essa lamparina era uma mulher. E começava a se apagar, já não tinha quase luz nela, irmão. Amém. Deus me fez mostrar também, irmãos, o clamor que os irmãos têm feito. Eu via, mestre, algumas mãos levantadas, mas as mãos eram pretas, eram negras. E essas mãos, esse negro, não era sinal de justiça, era a falta da pessoa com Deus. E Deus não ouviria o clamor dessas pessoas, mestre. Estão clamando com as mãos sujas. E assim diz o Senhor: limpai as mãos pecaminosas para se achegar até mim. Amém. No momento que a irmã Dayana estava louvando, Deus me fez contemplar a irmã Cláudia. Eu vi, irmã, você ser elevada, e eu via você flutuar sobre a congregação. E essa visão, ela se estendeu enquanto a Dayana louvava e a irmã Eliane também louvava. E eu entendi que a unção que estava sobre vós tomou toda a igreja. Aqueles que estavam com o coração sincero foram alcançados pela unção que Deus lhe deu nesta manhã. Louvado seja Deus, irmão. Ainda durante a palavra, eu vi um anjo, mestre, ele tinha uma câmera semelhante a que o irmão Samuel usa e entregava ao Iago. E o tempo todo eu via o Iago andando de um lado e o Samuel andando do outro, impressionante. Tem uma hora que eu olhava, eu achava que era o Samuel, era o Iago. E quando eu achava que era o Iago, era o Samuel. Louvado seja Deus, irmão. Mestre, Deus me fez contemplar, eu vi alguns andarilhos andando sobre a terra. E eles clamavam pelas ruas, eles andavam pelas ruas e eles clamavam. E eu vi vários anjos, esses anjos tinham um livro na mão e dentro desse livro tinham mensagens da restauração. E essas mensagens eram entregues a esses homens que andavam sobre a terra, irmãos. É impressionante como Deus ainda procura pessoas, pastor, para adentrar. Eu lembrei muito da visão que o irmão Rômulo teve na semana passada. Impressionante, mestre. E essa visão, eu tive ela orando em casa. Não foi agora no culto, não. Louvado seja Deus. Quando o irmão André deu aquela palavra, eu tive uma visão com o irmão Rômulo. Eu via ele, mestre, numa torre de vigia. Impressionante. E algo falava com ele que estava acontecendo algo em outro país.
E de repente o irmão sumia do lugar que ele estava e aparecia em outro lugar. Isso foi acontecendo várias vezes. Eu tenho uma palavra para o irmão Rômulo. Assim te manda dizer o Senhor, meu servo. Tu cuidarás de nações no milênio. Eita glória. Tu tens sido para mim como um servo fiel. Tem se desgastado na minha seara. E eu te recompensarei. Estude as nações, os seus valores e costumes, que eu te elevarei a esses lugares. Eu te transladarei a esses lugares. Assim diz o Senhor. Eu vejo, mestre, 3 ampuletas aonde o irmão Rômulo está agora. E essas ampuletas, elas são antigas e elas estão vazias. Eu vejo o anjo virar essas 3 ampuletas. E essas ampulhetas são de 3 irmãos que estão lá agora com o irmão Rômulo, aonde o tempo deles já havia sido encerrado. Mas por amor ao Rômulo, Deus resgatou essas pessoas, mestre. E assim diz o Senhor: por amor ao meu servo, eu vos chamei de volta. Assim diz o Senhor. Eu vejo um anjo, irmão Jorge. Ele tem um manto branco na mão. E ele cobre você e a sua esposa. Interessante que ele puxa a cadeira da sua esposa e junta ela à sua. E Deus me deu uma palavra para a senhora. Assim te manda dizer o Senhor: eu vos resgatei por amor ao meu servo. Honrem-no como esposa, que eu prolongarei os seus dias sobre a terra. E se assim não for, eu abreviarei os seus dias. Assim diz o Senhor. Aleluia, mestre. Até aqui. Tive uma visão onde eu vi no céu galáctico, né? O céu das estrelas. Eu vi um grande anjo. Ele tinha um cálice na mão e ele derramava esse cálice em todo o globo terrestre. O globo terrestre parecia que se a sua superfície ficava toda banhada desse cálice. Eu vi escorrer desse cálice e esse anjo, ele continuou derramando até a visão cessar. Amém. Na hora daquele louvor, o escudo, eu tive uma visão. Eu vi adentrar pela janela da igreja como uma água, e ela descia e invadia todo o chão da congregação. Mas essa água, ela vinha
exatamente dos vidros atrás do púlpito, e ela escorria assim como uma pequena cachoeira. Amém. Eu vi uma espécie de um lençol branco ser colocado em cima da congregação e desenrolava uma espada muito bonita. E essa espada se desenrolava e ficava como se eu fosse ver ela cair no chão, mas a visão cessou. Eu só vi o anjo desenrolando essa espada e descendo, assim até ele estava por cima do templo. E ele desceu assim e eu vi a espada sendo desenrolada. Aí quando eu vi, era uma espada sendo desenrolada daquele lençol branco. E ali a visão cessou. Amém. Quando estávamos louvando aquele louvor, Volta a Israel, eu tive uma visão. Eu vi uma tenda de ouro saindo do nosso meio e ela cobria Israel. A nação de Israel. Era uma tenda de ouro. Ela saía do nosso meio e cobria a nação israelense. Amém. Quando a Dayana começou a louvar, aquele louvor, quando desceu aquela unção, desde o primeiro momento que desceu a unção no louvor da Dayana, até o final da unção, ao começo da pregação, eu tive uma visão, eu vi fogo descendo do céu. E esse fogo adentrava dentro da congregação. E esse fogo era como se fosse labaredas vivas. E ele ia entrando e era como se fosse um ouro. Eu não sei explicar direito o que eu vi. Mas era como se esse ouro fosse água, ele se movia. E ele era ouro, ele era água, ele era fogo, ele movia-se que nem uma vida. E ele adentrou na congregação, ia se movendo por dentro da congregação. Então eu vi muitos anjos com bandeja na mão. E eles andavam de 2 em 2, esses anjos. E eles andavam um com a bandeja na mão e o outro vinha como um cirurgião e começou a trocar órgãos de pessoas. Eu vi muitos fígados, eu vi muitos baços sendo trocados, eu vi estômagos sendo operados, e o anjo olhava se o estômago não tivesse bom, ou se o fígado, se o baço, se a bílis, o que fosse que ele olhasse e ele visse que não estava bom, ele retirava. Se ele não conseguisse arrumar aquilo na hora, ele retirava e pegava um totalmente novo e colocava no lugar. Muitos e muitos tiveram órgãos trocados essa manhã, órgãos novos, totalmente novos, órgãos vindos do céu. Muitos órgãos foram trocados. Muitas pessoas que teriam doenças não vão ter. Nesse mover, eu vi várias pessoas tendo a sua parte interna totalmente renovada. Eu vi espinhas sendo trocadas, a parte ali da coluna sendo trocada. Foi impressionante e não se limitou só ao templo. Eu vi anjos chegando na Bahia, eu vi anjos chegando no Japão. Eu vi anjos operando na África. Eu vi anjos operando aqui em Blumenau, no nosso meio. Eu vi um anjo trocar o fígado do irmão André, aqui de Porto Belo. Eu vi nitidamente, ele estava do meu lado, eu vi o anjo trocando. Foi uma operação tremenda, tremenda. Deus operou essa manhã. Deus encontrou todos aqueles que ele vai usar e renovou a parte interna totalmente renovada. Um anjo trocou o teu estômago, Altair. Eu vi anjos trocando órgãos do Davidson. Os anjos foram muitos, e em todo aquele mover eu vi os anjos operarem grandes coisas no meio da congregação. Tantas coisas que, se eu começasse a falar, ficaria a manhã inteira falando de tantas coisas que eu via. Deus tem operado no nosso meio grandes coisas, e esta manhã Deus te dá saúde.
ó geração de Jesus Cristo. Oi. Mais alguém, irmãos? Dos profetas? Irmão André. Vai. Bem no início, quando foi mencionado sobre passar por cima das pessoas que ficassem no caminho da igreja, eu vi a Lena, aquela mulher do portão, deitada aqui no chão, em frente ao púlpito. Depois vi a igreja em fila, passando por cima dela. Assim diz o Senhor: quer ver justiça? Clama a mim. Ainda digo mais: não falem com aquela mulher. Em seguida vi ela sendo arrastada de dentro da casa por 2 homens. Vi também um fogo muito forte que soprava de dentro da igreja e matava uma multidão que estava aqui na porta. Vi também um redemoinho muito organizado andando pela rua da igreja. Ele parava um pouco mais abaixo desse portão pequeno. Em seguida, tornei a ter aquela visão da lama que enrolava de baixo para cima. Aquela lama encontrava com o redemoinho e parava. Assim diz o Senhor: pessoas aqui dentro estarão nesse juízo por não dar ouvido a este púlpito. Vi também escrito de preto a palavra palhaço. Na frente das camisas, sua, Marcelo, e da sua família. Assim diz o Senhor: tirou daqui a ideia e não foi aprovada. Neto, quando era passada aquela profecia do Altair para ti, assim diz o Senhor: brincou neste lugar, agora colherá os frutos da sua plantação. André. Amém. O irmão Alexandre Genésio, eu via o irmão com um colar muito bonito. O irmão profetizava e esse colar estava sobre o teu pescoço, irmão. Deus me deu uma visão. 12 pedras preciosas de diamante, elas revestem esta base, e este púlpito está revestido com essas 12 pedras do céu. Eu vejo uma mulher, e essa mulher está grávida, e eu vejo essa criança se batendo dentro do ventre dessa mulher. Porque chegou a hora dessa criança ser gerada, é um menino, e não foi dado à luz. E ele se debate em todo o tempo. Esta criança é ministério que foi sepultado por toda a igreja e pelo próprio Israel, diz o Senhor. Aleluia.
Aleluia, Deus. Mais uma vez me manda dizer o Senhor: o que está oculto, o que não é visto pelo mundo, que está somente no coração dos meus pequeninos, diz o Senhor, será contemplado por todas as nações, diz o Senhor. O milênio vem, diz o Senhor. Todo olho verá e toda boca saberá que foi a boca do Senhor, a língua do Senhor, a boca dos profetas do Senhor, que anunciou a sua vinda. O meu reino, diz o Senhor, virá, o meu milênio virá, diz o Senhor. Diz o Senhor esta manhã. Assim diz o Todo-Poderoso: tu és o meu porta-voz, diz o Senhor. Eu te entrego o meu milênio, diz o Senhor. Hastei a minha bandeira no alto do monte. Vem o milênio, diz o Senhor. Tu és o meu porta-voz, que anuncia a minha grandeza dentre as nações, diz o Senhor. Aleluia, Deus. No momento que o irmão Rômulo falava de cura, eu vi um anjo lhe abrir, irmão Dorival. Ele abria essa parte da frente tua, e eu vi ele arrancar algo de dentro de ti, irmão. Depois ele fechava e ia embora. Irmão Alexandre Genésio, eu vi, irmão, o anjo tirar algo de dentro do seu estômago, e ele arrancou as suas duas pernas e colocou pernas novas nesta manhã, irmão. Louvado seja Deus, irmão. Esse jovem que está do lado do Marcelo, eu vi você andar pela rua, irmão, mas tinha uma espécie de redemoinho em volta da sua cabeça, como uma espécie de loucura, um distúrbio, algo desse tipo, foi o que eu entendi na visão. Você não conseguia discernir as coisas, o certo do errado, como se a sua mente desse um nó. Que coisa incrível. Eita glória. Quando o irmão André profetizava para ti, mestre, à medida, na velocidade que ele falava, tu ias recebendo capas, coroas, braceletes, armadura numa proporção absurda. As coisas não paravam de ser entregue a ti, não terminava de ser entregue. Ao momento que ele falava, ele apontava o dedo para o Senhor e só ia recebendo as coisas numa proporção absurda. Louvado seja Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para ti, Dayana. Assim te manda dizer o Senhor: tu és filha, minha filha, tu és esposa, e a melhor esposa. Tu és a minha noiva. Assim te manda dizer o Senhor: tu és a minha noiva. Tu és a minha igreja. E é assim que eu vejo a minha igreja, como a ti.
Tu és a minha noiva. Assim te manda dizer o Senhor. Eu te entrego essa dispensação. Ela é tua neste lugar. Assim te manda dizer o Senhor, o teu Deus, o Deus da geração Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Mestre, em concordância com o que o irmão Altair falou, quando o irmão André estava profetizando em relação a ti, uma velocidade imensa, mestre, se processou dentro do meu espírito. Eu via, vindo ao encontro do Senhor, a armadura de ouro, aquela espada que o irmão André profetizou uma vez que estava aqui em cima do púlpito, o Senhor embanhando essa espada. Ao meu espírito veio de uma forma tão acelerada, todas as profecias parece que se juntaram. Foi uma caminhada das profecias, as profecias todas se juntaram a ti. Eu vi um monte brilhar como se fosse ouro, mas as profecias todas, como se fossem etapas, elas se juntaram quando o irmão André estava falando a ti. O Senhor foi todo revestido. É isso, mestre, as profecias foram te dadas por etapas e hoje elas estão se cumprindo em ti, mestre. Elas se tornaram uma só contigo. O anjo dourado eu vejo ele dentro de ti agora, mestre. Aleluia, mestre. Aqui. Amém. Algum dos profetas ainda? No momento que o André falava sobre a bandeira, eu vi aqui desse canto, não tem como eles hasteiam a bandeira do Brasil, vai subindo. Eu via da mesma forma. E assim te diz o Senhor, hasteia a minha bandeira, e o anjo apontava, e te diz, hasteia a minha bandeira. Aleluia. Altair, assim te diz o Senhor, te fiz um dos meus, te levantei neste lugar, tenho honrado a tua vida, tenho contemplado os teus passos, e volto a dizer, te fiz um dos meus. Não faça amigo, muito menos aliança. Não faça amigos, porque te fiz um dos meus. Deus vivo. Amém, irmãos? Algo? Santo de Israel, oh Deus, aleluia, aleluia. Tem uma palavra de Deus para Maria Eduarda. Assim te manda dizer o Senhor, Eduardo. Saia do meio deles. Eu ainda tenho misericórdia com a tua vida. Eu ainda tenho misericórdia com a tua vida.
mas tu terás que sair desse meio. Assim te manda dizer o Senhor. Eles estão mortos neste lugar. Eles estão secos neste lugar. Eles não credibilizam esse púlpito. Estão aqui somente para juízo. Assim te manda dizer o Senhor, o Deus da geração Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, irmãos. Bendito Deus, eterno Pai, Deus que não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. Deus que quando opera, declara ainda ao seu povo: provai-me nisto. Por isso, Senhor, que seja feita em nossos corações o trabalho para que possamos dar total espaço e liberdade, para que as tuas bandeiras, a tua glória, o teu poder, o teu santo nome seja manifesto e engrandecido, porque não buscamos uma glória senão a tua glória, não buscamos um nome senão o teu nome, não proclamamos um espírito senão o teu espírito. Assim, ó Deus, ser engrandecido, leva-nos na tua graça, pois com certeza o Senhor nos tem declarado que somos os teus últimos guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia. Vamos em nome de Jesus.